Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome. Vamos nessa noite orar pela ministração da palavra de Deus, que está no livro de 2 Reis, capítulo 4. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Louvado seja o Senhor, do 38 até o 41. Glória a Jesus, Pai. Louvado seja o teu nome. Sim, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, que não seja nessa noite eu, a mulher, pregando aqui, Pai. Eu não venha falar, Deus, tem misericórdia da minha vida, Pai. Eu não venha falar do meu ego, Pai. Eu não venha falar das minhas emoções, daquilo que eu não gosto, eu deixo de gostar. Mas que agora eu convido o Senhor Jesus Cristo no altar da igreja. Que o Senhor Jesus, o professor, o Deus, o dono da palavra, ele desce aqui no altar e toma a tua palavra neste altar da igreja, Pai. Toma esta palavra para transformar, libertar e restaurar nossas vidas, Pai. Venha colocar, Senhor, na frente da igreja agora o anjo Miguel com a espada de fogo. Não permita que nada roube a nossa comunhão com o Senhor agora. Que nada atrapalhe agora esse culto em nome de Jesus. Entra agora dentro da congregação. Venha repreender toda distração, todo pensamento, todo roubo de mente. Agora todo cativeiro em nossas mentes, em nosso sentimento agora. E que o Senhor venha interpretar, Espírito Santo, a palavra em cada coração. Que cada vida saia daqui, meu Pai, com a palavra interpretada, com a palavra inspirada, aleluia, das nossas vidas, Pai. Damos ordem ao mundo espiritual nessa noite, que os principados, as potestades, as legiões, os demônios, todo espírito negativo e contrário, do lado de fora agora vai caindo em nome de Jesus e dobrando o joelho. E ao nome de Jesus Cristo, ao nome que é sobre todos os reis, que é sobre toda a potestade, nós declaramos que a honra e a glória e a majestade seja sobre, meu Pai, as nossas vidas. Onde a minha voz entrar, trabalha nessa noite. Trabalha, Deus, enquanto pregamos aqui, o Senhor vai visitando, operando, curando, fazendo milagre, sinais, prodígio e maravilha. Manifesta-se, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, e no sangue de Jesus. Aleluia. A nossa live está indo para o canal do YouTube. Deus abençoe os irmãos que estão escrevendo no meu canal. Muito obrigado. Isso aí, irmãos. Ouça nossas mensagens, escreve, deixa likezinho para que o YouTube possa olhar e falar: é relevante, vamos mandar para mais pessoas. Ajuda nosso ministério da palavra. Isso me incentiva a ler Bíblia, estudar a Bíblia, glória a Deus, e aprender a palavra. Obrigado por cada inscrito em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Estamos agora lendo a palavra de Deus, 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 ao 41. Vai dizer: a morte que havia na panela é tirada. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, faz um caldo de erva para os filhos dos profetas. Então saiu ao campo a apanhar erva, e achou uma parra brava, colheu dela a sua capa cheia de coloquitidas, e veio, as cortou na panela do caldo, porque as não conhecia. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela, não pudera comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha. Deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo.
Então não havia mal nenhum na panela. Aleluia. Glória a Deus. Eu lembro dessa pregação uma vez que a irmã pregou na pastora Tilos. A lembrança que eu tinha quando vi a irmã era dessa palavra. Mas esqueci tudo que foi pregado. Por isso que é bom a gente prestar atenção na palavra, para a gente lembrar. Eu tive que estudar ela para agora aprender o significado. O que significa essas coisas. Vamos estar tirando alguma lição dessa palavra. Nós sabemos que o ministério de Eliseu e de Elias. Eliseu, irmão, ele era um homem que ele tinha a visão aberta. Ele tinha visão de Deus. E nessas mensagens de Eliseu, nós vamos ver muitas mensagens voltadas para nós abrir os olhos. Para nós ter visão de Deus. E a palavra diz que havia morte na panela. Que aquela morte, ela foi tirada. Então vamos tirar alguma lição para a nossa vida hoje, para os dias de hoje. Qual é o significado dessa palavra de Deus? E a palavra diz que quando Eliseu, ele voltou ali para Gilgal, que ele morava em Samaria, e ele passou ali para aquela cidade de Jericó, Gilgal, e quando ele volta de novo para Gilgal, havia fome naquela terra. Nós sabemos que a fome, quando existe fome, irmão, há um grande perigo quando nós estamos com fome. Quando nós estamos com fome, as nossas necessidades, a fome também representa as nossas necessidades. O diabo, ele sabe quando o homem está passando por uma necessidade. Ele sabe quando eu e você está passando pela fome. Essa fome aqui era de alimentos. Mas a fome, ela pode representar em outras áreas da nossa vida. Por exemplo, a fome nas finanças, você está passando por um deserto financeiro. Fome na vida sentimental. Fome na família. Fome em várias áreas da nossa vida. E quando nós estamos passando pela fome, aí nós temos que estar orando, jejuando. Porque quando Jesus passou por aquela fome, Satanás apresentou naquele deserto para Jesus. E ele veio e tentou Jesus na área em que Jesus estava com fome. Em Mateus 4, ele queria que Jesus transformasse pedras em pães. Ele queria que Jesus se prostrasse do pináculo do templo. Ele queria vender o reino de Deus para Jesus, que Jesus o adorasse, ele dava o mundo nas mãos de Jesus. E Jesus estava atento. Jesus não caiu porque ele estava em jejum e oração. Então, quando nós estamos passando por uma fome, aí nós temos que ter cuidado. Nós vemos também que Esaú e Jacó era espiritual, ele queria a bênção do pai. E Esaú não vigiou, vendeu a sua primogenitura ao troco de um prato de lentilha. Por quê? Porque ele estava com fome. Então essa palavra, ela vem ensinando que havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam assentados na presença de Eliseu, porque Eliseu, ele ensinava para os filhos dos profetas, porque Elias e Eliseu teve grande influência por causa dos milagres que Elias fez. E nós vemos nas passagens na Bíblia que os filhos dos profetas, eles ficavam de olho em Eliseu. Eles sabiam até a hora que Deus ia tirar um do outro. E eles viam que Eliseu era fiel ao seu mestre, ao seu líder, que era Elias. E eles viram que Elias foi tirado e que a capa voltou para Eliseu. E quando voltou, Eliseu voltou 2 vezes a mais com unção.
Então agora Eliseu formava os profetas para Deus. E assim também é na nossa vida. Os crentes estão aí fora, passando na frente de sua igreja, observando tua história, teu histórico, teu ministério. E quando eles veem que você tem raiz na palavra, que você é firme, que você abre a igreja com 1, 2, 3 pessoas, que você não vacila na obra, aí agora eles falam, ela é exemplo. Ele é exemplo para a nossa cidade, para o nosso bairro. E ali, irmão, muitos quando estão precisando, eles batem na tua porta para pedir ajuda, para pedir socorro. Assim foi Eliseu e Elias. Eles eram firmes. Ele deixou tudo. Eliseu largou junta de boi, pegou os boi, cortou, matou, deu para o povo. Então Eliseu se tornou uma referência. Ele tinha uma escola, ele ensinava, ele tinha ali, ó, aquela roda de profeta que vinha aprender com ele. Não só tinha a unção, mas tinha a referência. E que eu e você venha ser esta e este homem. Até pouco tempo eu não gostava que as pessoas vinham atrás de mim, não. Mas eu estudei sobre a profetisa Ruda e vi que Josias foi atrás de Ruda. E eu entendi, por isso que o povão de Ribeirão vem atrás de mim nas necessidades. Eu sou procurada no WhatsApp, no Facebook. Muita gente bate na minha porta e eu nunca gostei disso. Eu achei que era idolatria, mas eu entendi que a mulher virtuosa, ela é procurada, ela não vai procurar. É o povo que vem atrás de você. O povo vai atrás de nós. Então, quando você tem essa virtude, você está encaixando com Elias e Eliseu. Através deles, ter firmeza no que eles faziam. Que eu e você venha ser firme no que fazemos. Então, eles tiveram uma roda de profetas ao redor deles. E a palavra vai dizer que agora vai surgir um problema que surge no meio de toda a igreja, que surge no meio dos crentes. Morte na panela. Por mais que a igreja seja pequena, irmãos, Jesus diz que sempre vai ter o joio no meio do trigo. Então eu e você tem que estar atento. Como é que o joio entra? Como é que a morte entra na nossa panela? É na minha necessidade. É na sua necessidade. Satanás, ele não vai bater em sua porta quando sua geladeira está cheia. Sua poupança está cheia. Quando você está bem. O diabo vem nas nossas necessidades. Por isso nós temos que ser espiritual. Nós sendo espiritual, você vai detectar e cortar o veneno da panela. Porque é pela palavra que nós cortamos o veneno da panela. Então a Bíblia vai dizer que Eliseu, vendo que tinha aqueles homens ao seu redor, ali na presença de Deus, aprendendo com ele, ele manda um dos seus discípulos, seus moços, ir buscar. Ali ele disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, faz um caldo de erva para os filhos dos profetas. Profeta formando profeta. E nós devemos também formar nossos discípulos. Orar a Deus para não deixar nossa igreja vazia. Nós precisamos ensinar o que nós já aprendeu para os novos convertidos, ensinar eles virar discípulo, um obreiro e uma obreira. Aqui ele cuidava bem dos seus profetas, que ele estava transformando em profeta. Então vai mandar trazer uma erva e põe a panela no fogo. Então a Bíblia vai dizer que então o moço saiu ao campo, apanhou erva e achou uma barra. Na minha Bíblia está falando barra, brava, uma erva, colheu dela e pôs na capa
cheia de coloquitidas. Encheu ali, veio, cortou, não conhecia a erva, era venenosa, trouxe a capa cheia, cortou e colocou na panela. Cortou na panela do caldo, porque as não conhecia. Irmão, nós devemos ter muito cuidado com o que vem de fora para a nossa panela. Nossa panela representa nosso corpo, nossa casa, nosso ministério, nossa vida pessoal. Você tem que ter muito cuidado com as ervas que estão entrando, que vai entrar. Aquele moço era de dentro. Como nós dizemos que hoje o diabo não está mais lá fora. O diabo entrou, ele está dentro das igrejas. Ele está trabalhando, é do lado de dentro agora. Eu e você tem que ter cuidado. Tem que ter jejum, cuidado é jejum e oração e sempre ter o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo, ele tem a palavra e ele é sensível. Ele sente a entrada do veneno. Ele sente a entrada daquilo que é contagioso na sua casa, seu ministério, no seu corpo, dentro do seu emprego, na onde você for. Você tem que ter cuidado, porque esse rapaz era de dentro. O diabo, você acha que ele vai te derrubar com quem está lá nas drogas, prostituição, adultério? Irmão, o diabo hoje está derrubando os crentes com os próprios crentes. Ele está usando os crentes, um para derrubar o outro. Um para destruir você em uma das áreas que você está necessitada. Então, irmão, tomemos cuidado. Porque esse rapaz aqui era de dentro, e era rapaz de confiança de Eliseu. Foi para o campo, mas ele não conhecia a fruta. Então ele cortou e preparou ela e fez e chegou a fazer o caldo. E a Bíblia vai dizer que o joio, enquanto dormia o dono lá da seara, veio o diabo e semeou o joio no meio do trigo. Diz que o joio ele é bem parecido com o trigo. Teve no ministério de Jesus, Judas Iscariote, no ministério dos apóstolos, Ananias e Safiras. E nós também vamos ter o joio até o dia da vinda de Jesus. Só que o joio, irmão, ele não resiste o homem de Deus. É cortado. Então, a Bíblia vai dizer que ele não conhecia, mas era de dentro. Então, o que é que você tem que ter? Você tem que ter o Espírito Santo. Por isso que eu falo, desenvolva o Espírito Santo. Vai na igreja, ore com voz. Não vai na igreja e ore calado, porque não vai desenvolver. Ore, quando tiver o pastor orando na unção, pega a unção do pastor e começa a orar. Canta com voz, prega com voz. Ó, não fique dormindo, porque nós estamos vivendo um tempo onde eu tenho visto crente cair um atrás do outro. Crente que não tiver visão espiritual nesses últimos dias vai cair um atrás do outro. Não é mais tempo de brincar. Precisamos ter o que Eliseu tinha, que era a visão e o espírito dobrado de Elias. Então, quando chegar na igreja, irmão, busque de toda a força, busque de alma, porque não é brincadeira. Porque o diabo nunca vai pegar você lá fora, ele vai derrubar dentro da casa do Senhor. E se eu e você não busca, nós não vai ter a unção, a visão. Porque aquele estava tudo junto. E é na nossa necessidade, não tem como negar. Por exemplo, quando a moça está querendo casar, ela está com vontade, está querendo, aí o diabo prepara um laço.
Leva dentro da igreja. É quando ela quer comprar, é quando ele quer ter, é quando ela quer ter. Aí ele vem, irmão, de dentro, aleluia, e traz um veneno. Uma amiga errada entrando dentro de sua casa, falando da vida dos outros, já é um veneno. Você murmurando dos problemas e levando isso para os irmãos, é um veneno. Você falando um do outro, é um veneno. Você transmitindo uma palavra negativa, é um veneno. No Facebook, tem muito veneno ali. No Instagram, ali uma conversinha com um, pegando tua vida pessoal, o outro pegando tua vida, é um veneno. Então nós temos que estar no Espírito Santo para nós identificar o veneno que está entrando nas nossas panelas. Porque se nós comer, nós morremos. Mas se nós tiver a palavra, nós não vai alimentar daquilo que não é fruto do Espírito. Todo fruto de amargura você não pode aceitar. Você que é crente, não aceite. Nem o fruto da carne na tua vida, repreenda. Tem autoridade para cortar. Qualquer fruto amargo, corte com a palavra. Quando alguém vier dizer para você, uma palavra que é amargura, que é uma palavra que falta o Espírito Santo na vida, corta, irmão. Nem que você fique sozinho, nem que você fique sozinha, nem que a igreja fique igual essa. Aqui na minha casa, nem nas crianças eu aceito um lobinho aqui dentro. Quando entra dando patada, eu já falo, lobinho, você vai virar ovelha, ou por essas portas tu vai embora. Porque eu não negocio a minha paz. Não negocio a paz da tua vida. Nunca diga, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho, eu não alcanço. Não fale palavras negativas. Não deixe a fruta amarga envenenar a tua vida e envenenar outras pessoas. O que vai tirar isso da nossa vida é intimidade com Deus, com o Espírito Santo. Tem autoridade como Eliseu teve. E o que aconteceu? E assim tiraram de comer para os homens. Ia matar aqueles homens. Como quando eu e você não sabe discernir, a pessoa está com fruto podre, um fruto amargo, trazendo de sua casa, teu ministério, para a tua família, para a tua empresa, e você está comendo e ouvindo. Repreende. Repreende no espírito, repreende na ausência, repreende. Fala, epa, essa palavra aí não faz parte do Espírito Santo. Essa palavra não faz parte de Deus. Isso é veneno e isso vai trazer morte. Quando estava sendo quase consumada a morte, assim tiraram de comer para os homens. Você já percebeu que quem fica em rodinha de contenda, daqui a pouco é um contendeiro? Quem anda com adúltero, daqui a pouco é um adúltero? Já percebeu que quem anda com fornicário, daqui a pouco é fornicário? Que quem anda com ladrão, daqui a pouco é ladrão? Da mesma forma, irmão, se você associar com os crentes que tem o fruto da carne, daqui a pouco você está igual a eles, igual a elas. Mas eu e você foi chamado para fazer parte do trigo e não do joio. Porque foi cantado nessa noite que o joio, irmão, o fogo do Espírito Santo queima ele. E a Bíblia diz que o joio vai ser separado do trigo. Vai ser lançado no inferno. Porque eles vieram para a terra e eles só deram escândalo. Ora bacanta la baxerebrianda la braçuri me canta la basteia. Mas aqui tinha um dos profetas que não era besta. Tinha um dos profetas que sabe o que ele fez? Quando ele viu que aquilo era veneno, ele clamou e disse: homem de Deus, nós tem que correr para quem tem Deus. Corre para a direção certa. Corre para a pessoa certa. E gritou o profeta
profeta de Deus. Ele disse: aqui tem homem de Deus, Satanás. Homem de Deus. Eu e você não pode sofrer sozinha não, irmãos. Nós temos que ver o universo. Ainda tem homem de Deus aqui na terra. Põe homem de Deus no meu caminho para me ensinar, para me ajudar, para caminhar comigo, para caminhar. Precisamos gritar. Se você ficar calado, você morre. Se você não desabafar, você morre. Mas esse daqui viu que era veneno e gritou ao homem de Deus. Homem de Deus, a morte na panela. Homem de Deus, me ajuda, porque na minha casa está tendo isso, está tendo aquilo, estou passando por isso, me ajuda, porque o diabo quer matar, porque eu estou na minha necessidade, me ajuda, homem de Deus, me ajuda. Não sofra sozinho, não tenha medo de procurar um homem, uma mulher de Deus e abrir o coração e contar a tua dor, tua necessidade. Porque Josias procurou a profetisa Hulda. Porque na Bíblia, a Bíblia dá respaldo que esse homem chama, o homem conta. Ele viu. Não pode ver as coisas e ficar calado, irmão. Nós tem que ver e já procurar socorro. Senão vai matar mais gente. Porque o diabo, ele trabalha muito rápido. É rápido, o diabo faz uma matança, uma ruaça. E não puderam comer, porque ele chamou o homem de Deus. 41 para terminar. Porém, ele diz: trazei, pois, farinha, porque farinha representa a palavra. Farinha representa o pão da vida. E ali, quando ele viu que estava tendo morte na panela, Eliseu mandou trazer a panela. Eliseu não tirou o joio. Eliseu não tirou aquela comida e jogou fora. Mas ele pôs a palavra. As pessoas, para andar comigo e com você, tem que ter a palavra. Se não tiver, tá fora. No veneno, no lugar das coisas negativas, tem que entrar farinha. Porque nós não precisamos jogar fora aquela comida. Mas quando receber algo para dentro da tua casa, você tem que orar. Tem que quebrar. Você tem que declarar o poder da palavra em cima daquilo. E aquilo ali tem que virar palavra. Ali, virou aquela comida. Agora nela tinha farinha, que representa Cristo. A gente, irmão, quando aceita Jesus, a gente vai do jeito que está. Mas na caminhada você tem que virar um trigo. Você não pode ser crente e continuar falando igual o mundo, não. De uma fonte não pode jorrar duas fontes, não. Você precisa aprender a declarar a palavra. Não adianta estar na igreja e na casa declarar maldição. Não adianta estar na casa de Deus e por trás nos bastidores você está sendo um bodinho, você está falando palavras que o diabo gosta e aproveita. Tem que ter farinha na panela. E a palavra de Deus vai dizer que ele deitou farinha na panela. Então nessa noite vamos pôr farinha nas nossas panelas. Tirai de comer para o povo. Agora o povo podia comer. Porque o vaso velho agora, a panela contaminada agora, ela tinha a palavra. Aquela maldição foi transformada em bênção. E assim é na minha vida e na sua. Nós temos que buscar essa transformação na palavra, nos frutos. Cuidado é ao declarar. Cuidado é quando você solta as palavras e o universo recebe e volta de novo. Eu estou estudando sobre a lei da universidade. Esse ano o Espírito Santo me tirou para estudar sobre as leis. Quando eu era criança, minha mãe já me ensinava: cuidado, se você jogar uma pedrinha, ela vai voltar para você. E agora eu estou aprendendo que a minha mãe me ensinou isso e é verdade. Então o que nós fazemos? Abençoa os inimigos.
Pede para Deus abençoar eles, para Deus mandar amigo para você. Nós devemos, irmão, transformar. Nós não podemos falar eu não posso, eu não consigo, porque não vai mesmo. O universo manda tudo um ciclo negativo. Mas quando fala eu consigo, eu posso, e ser como Sulamita, como que está a tua vida? Vai tudo bem. Declares palavras de bênção e positiva e quebra as maldições. Agora, se você declarar, já era. Vai vir um ciclo de desgraça, desgraça e desgraça. Mas declare a palavra. E ali Eliseu quebrou essa maldição. Deu de comer o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Então, irmão, Eliseu, o profeta, ele cortou o veneno. Eu e você tem a palavra nessa noite para cortar qualquer veneno. Se você percebeu, corta. Não deixa, porque mata mais pessoas. Então nós já falamos que o veneno está no Face, está no Instagram, está na nossa palavra, tá. Tem que ter cuidado com a nossa necessidade. O diabo trabalha quando você está precisando. Ele não vai trabalhar quando você já está abençoado, é quando você está necessitando. Então tenha cuidado, você e eu é profeta, corte toda a maldição da nossa vida, para que nós venha ter visão de Deus. Vamos agora orar ao Senhor. Deus abençoe os irmãos que vão assistir nossa pregação até o final. Escreve lá, dá like, ajuda nós.